O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 409. O drama familiar do Sinedrita João e ensinamentos preciosos de Jesus. Valtorta descreve a visão do dia 2 de abril de 1946. José de Arimateia está descansando em um quarto meio escuro, pois todos os toldos estão descidos, como um abrigo contra o céu, o sol. Há um silêncio completo em toda a casa. José está cochilando em uma cadeira baixa coberta com umas esteiras. Entra um dos servos e se dirige ao patrão, e toca nele para despertá-lo. José abre os olhos cheios de sono e olha para o servo de um modo interrogativo. Patrão, está aí o teu amigo João. O amigo João? Como é que ele pode estar aqui se ainda não terminou o sábado? José acordou no mesmo instante por causa da surpresa por aquela visita de um sinedrita em dia de sábado e dá ordem. Faz que ele entre logo. O servo sai e José, enquanto fica esperando, dá uns passos pensativo pelo quarto meio escuro e fresco. Deus esteja contigo, José, diz o sinedrita João, aquele que vimos já no primeiro banquete dado em Arimateia a Jesus e também na casa de Lázaro, na última Páscoa, sempre se comportando, se não como discípulo, pelo menos como quem não tem ódio de Jesus. E contigo também, João, mas sabendo que és justo, admiro-me por ver-te antes do pôr do sol. É verdade, eu infringi a lei sabática e pequei, sabendo que estava pecando. E grande há de ser o sacrifício que eu terei que fazer para ser perdoado. Mas também muito grande é o motivo que me levou a esse pecado. Já vê que é justo, perdoará o seu servo culpado por causa do grande motivo que me fez ficar culpado. Antes não falavas assim, para ti o Altíssimo era somente rigor, inflexibilidade, e eras perfeito porque o temias como um Deus inexorável? Oh, muito bem. José, a ti eu nunca confessei as minhas culpas secretas, mas é verdade. Eu julgava que Deus fosse realmente inexorável, como muitos em Israel. Fomos ensinados a crer que era assim o Deus das vinganças. E tu continuaste a crer assim até depois que o Rabi veio para fazer seu povo conhecer a verdadeira face de Deus, o seu verdadeiro coração, uma face de um coração de pai. É verdade, mas eu ainda não tinha ouvido falar por mais tempo. Contudo, tu te lembrarás desde a primeira vez que eu vim ao banquete em tua casa. Eu assumi uma atitude de respeito, se não de amor para com Rabi. É verdade, no entanto, pelo bem que te quero, gostaria que tu passasses a ter atitude de amor para com ele. O respeito ainda é pouco demais. Tu amas, não é, José? Sim, e eu te digo, ainda que eu saiba que os príncipes dos sacerdotes odeiam os que amam ao Rabi, mas tu não és capaz de delação. Não, não sou capaz disso. Eu gostaria de ser como tu, mas será que eu conseguiria um dia? Eu rezarei para que tu consigas. Seria a tua eterna salvação, meu amigo. Um silêncio cheio de reflexões. Depois José pergunta: me disseste que um grande motivo te levou a violar o sábado. Não, José, desculpa. Tu me disseste que um grande motivo te levou a violar o sábado. Posso perguntar-te qual é ele? Sem ser indiscreto demais? Eu penso que tu vieste para obter alguma ajuda do teu amigo e para ajudar-te preciso saber. João passa a mão sobre a fronte, fecha um pouco a fronte ampla e levemente calva de um homem em sua plena virilidade. Acaricia maquinalmente os cabelos que mal começam a ficar grisalhos. Uma barba fechada e quadrada. Depois levanta a cabeça e fixa os olhos em José, dizendo: sim, é um grande motivo penoso e uma grande esperança. Quais? José, pensa só, que minha casa é um inferno e que logo deixará de ser uma casa, para ser uma coisa devastada, espalhada, destruída e acabada. O que é que estás dizendo? Estás delirando? Não, não estou delirando. Minha mulher quer ir-se embora. Estás espantado? Sim, porque eu sempre conheci como uma boa mulher e porque a vossa família me parecia ser exemplar. Tu, toda bondade e ela toda virtude. João se assenta, com a cabeça entre as mãos. E José continua. Agora, esta decisão é o seguinte, não posso crer que Ana tenha caído em falta, ou que tu tenhas caído,
mas menos ainda eu creio a respeito dela. Toda para casa, toda para os filhos, não. Não, nela não pode haver culpa. Está certo disso? Certo mesmo? Ó, meu pobre amigo, eu não tenho os olhos de Deus, mas pelo menos eu posso julgar, assim julgo. Não achas que Ana tenha sido infiel? Ana? Mas, meu amigo, o sol do verão não te fará feito mal à cabeça? Infiel com quem? Ela não sai nunca de casa, gosta mais da campina do que da cidade. Ela trabalha como a primeira das servas e se mostra sempre humilde, esquiva, trabalhadeira, amorosa para contigo, para com os meninos. A mulher liviana não gosta dessas coisas. Podes acreditar, ó João, mas sobre que é que te fundas as tuas suspeitas e desde quando? Desde sempre. Desde sempre? Mas então, o que tens é uma doença. Sim, José, eu tenho muitos defeitos, mas eu não os quero confessar somente a ti. Anteontem passaram os discípulos pela minha casa e uns pobres, e diziam que o rabi estava indo para a tua casa. E ontem foi um dia de grande tempestade em minha casa, a tal ponto que a Ana tomou a decisão de que te falei. Pela noite e que noites fiquei pensando muito e cheguei à conclusão de que somente ele, o rabi perfeito. Ótimo, João, ótimo. Como quiseres, pois somente ele pode curar-me a reparar e reparar, reconstruir a minha casa, dar-me de novo a minha Ana, os meus filhos, tudo. O homem chora e por entre lágrimas continua. Porque só ele, e diz a verdade. E nele eu crerei. José, meu amigo, deixa-me ficar aqui para esperá-lo. O mestre está aqui, partirá depois do pôr do sol, vou chamá-lo para ti. E José sai. Poucos minutos de espera e depois o todo se afasta novamente para deixar Jesus passar. João se põe de pé e se inclina em respeitosa saudação. A paz esteja contigo, João. Por qual motivo me procuraste? Para que tu me ajudes a ver, para que tu me salves. Eu estou muito infeliz. Pequei contra Deus e contra minha carne gêmea. E de pecado em pecado cheguei a violar a lei do sábado. Absolve-me, mestre. A lei do sábado? Grande e santa lei. E longe de mim o pensamento de julgá-la pequena e superada. Mas por que a pões antes do primeiro dos mandamentos? Por quê? Tu pedes absolvição por teres violado o sábado e não a pedes por teres faltado com amor e torturado um inocente? E teres levado ao desespero e ao limiar do pecado a alma de tua esposa? Mas disso é que te deves se arrepender, mais do que qualquer outra coisa, da calúnia que disseste contra ela. Senhor, estando sozinho com José, há pouco eu falei-lhe disso, e com ninguém mais, podes crer. Eu a conservava tão oculta a minha dor, e José, como bom amigo meu, não percebeu nada e ficou admirado. Agora ele te disse, mas para me vires em ajuda, com nenhuma outra pessoa o justo José falará. Comigo ele não falou. Ele somente me disse que tu me estavas procurando. Ah, então como é que sabes? Como é que eu sei? Como Deus sabe os segredos dos corações, queres que eu te diga o estado do teu? José procura retirar-te discretamente, mas o próprio João o faz parar. Ele diz: Ó, fica, tu és meu amigo. Tu podes ajudar-me perto do rabi, tu que foste para ninfo do meu casamento. E José volta para perto dos dois. Queres que eu te diga? Queres que eu te ajude a conhecer-te? Oh, não tenhas medo, eu não tenho mão cruel. Eu sei descobrir as feridas, mas para curá-las. Não as faço sangrar. Eu sei compreender e ter compaixão. Eu sei cuidar e curar, uma vez que a pessoa queira ficar curada. E este desejo tu tens. Tanto assim é que tu vieste me procurar, não é? Senta-te aqui ao meu lado, entre mim e José de Arimateia. Ele foi o paraninfo do teu casamento terrestre. Eu queria ser agora o paraninfo de tuas bodas espirituais. Oh, se o quereria, se o quereria. Façamos assim. Presta bem atenção e responde-me com franqueza tudo que pensas tu que Deus quis com o ato de criar o homem e a mulher para que ficassem unidos? Foi um ato bom ou um ato mau? Um ato bom, Senhor, como todas as coisas feitas por Deus. Respondeste bem. Agora disse-me, se aquele ato foi bom, quais deveriam ser as suas consequências?
Boas, igualmente, ó Senhor. E foram boas, apesar de Satanás ter começado a perturbá-las, uma vez que Adão teve sempre o conforto de Eva e Eva o de Adão. E até ainda foi mais sensível o conforto, quando eles se viram sozinhos, exilados sobre a terra, e foram para uma outra, foram um para o outro um apoio. E foram boas as consequências materiais, isto é, os filhos, pelos quais o homem se propagou e por meio dos filhos brilhou o poder e a bondade de Deus. Por quê? Que poder e que bondade! Ora, o poder e a bondade exercidos por ele em favor dos homens. Se olharmos para trás, sim, há muitas punições justas, mas em muito maior número as manifestações de sua bondade. E uma bondade infinita foi o pacto feito com Abraão e depois repetido com Jacó e assim por diante até o dia de hoje, e repetido por bocas que não mentem, as dos profetas até João. E pelo Rabi João, interrompe José. A dele não é boca de profeta, a dele é boca de mestre, é mais do que isso. Jesus tem um sorriso que apenas se esboçou diante daquela profissão de fé, ainda meio atada do sinedrata, pois ele não chega a dizer, é uma boca divina, mas está pensando o que é isso. Portanto, Deus fez bem em unir o homem e a mulher. Isso foi dito. Mas como é que ele quis que fossem o homem e a mulher? Pergunta Jesus. Uma só carne. Está bem, então poderá a carne odiar-se a si mesma? Não. Pode um membro odiar o outro membro? Não. Pode um membro separar-se do outro membro? Não, somente por uma gangrena ou pela lepra ou por algum acidente é que se pode separar um membro do resto do corpo. Muito bem. Portanto, só uma coisa dolorosa ou malvada é que pode separar o que por vontade de Deus não é mais do que uma unidade. Sim, é mestre. Sim, é mestre. Então, porque tu, convicto dessas coisas, não amas a tua carne e tanto a odeias, a ponto de fazer crescer uma gangrena entre um membro e outro, pela qual, sentindo-se humilhado, o membro mais fraco se separa e te deixa sozinho. João inclina a cabeça e se cala, e fica desfiando as franjas de sua veste. Eu te direi o porquê. Porque Satanás entrou no teu casamento, na tua mente, perturbador como sempre entre ti e tua mulher. Ou melhor, ele entrou em ti, com um amor desordenado por tua mulher. O amor, quando é desordenado, se transforma em ódio, João. Satanás trabalhou sobre a tua sensualidade de macho, até chegar a fazer-te pecar. Porque nesse ponto é que começou o teu pecado, de uma desordem que gerou sempre novas e grandes desordens. Em tua mulher tu não tens visto somente a boa companheira e a mãe de teus filhos, mas também um objeto de prazer. E isto fez que teus olhos ficassem como as do boi, que tudo vê alterado. Já viste como tu ouvias? Assim foi que viste tua mulher, um objeto de prazer para ti, e a julgaste assim também para os outros. Daí é que nasceram esses febris ciúmes, o teu medo sem motivo, a tua prepotência pecaminosa que dela fez uma amedrontada, uma encarcerada, uma torturada, uma caluniada. Tu a calunias, julgando-a capaz de chegar a trair. Importa que tu não batas nela e que tu não a injuries publicamente. As tuas suspeitas são umas vergastadas, e a tua dúvida já é uma calúnia para ela. Tu a calunias e a julgas capaz de chegar a trair. Que importa que tu a trates como achas que deve ser tratada? Mas no interior de tua casa ela é pior do que uma escrava, pela tua bestialidade em tua luxúria, que a rebaixa além de toda medida, o que ela vem suportando sempre em silêncio, e com docilidade esperando chegar a convencer-te e acalmar-te. Fazer que te tornes bom, mas isto só tem servido para te exasperar cada vez mais, a ponto de fazer de tua casa um inferno, no qual rugem os demônios da luxúria e do ciúme. O ciúme! Mas que queres que haja de mais calunioso do que o ciúme por uma mulher? E que há de mais claramente indicador do estado real de um coração do que o ciúme? E podes crer que onde ele se aninha, tão estúpido e irracional, infundado, ofensivo, não, aí não há mais amor ao próximo, nem a Deus. O que há só egoísmo.
Por isso, e não pela violação do sábado, é que deves ficar muito angustiado. E para seres perdoados, deves fazer uma reparação pela devastação que tu provocaste. Mas Ana quer ir-se embora agora. Vem tu convencê-la. Só tu é que podes, ouvindo-a falar, se realmente ela é inocente e... João, queres ficar curado e não crês no que eu digo? Tens razão, senhor. Muda o meu coração, é verdade. Eu não tenho motivo para uma suspeita bem fundada. Mas eu a amo tanto. Luxuriosamente, é verdade. Tu viste bem. Para mim, tudo é sombra. Entra então na luz. Sai da confusão ardente de uma sensualidade tão feroz. A princípio ser-te-á difícil, mas muito mais te custará se perdesses uma boa mulher e ganhasses o inferno para descontar o teu pecado de desamor, de calúnia e adultério. Pois quero fazer-te recordar que quem empurra a mulher para o divórcio, coloca-se e a coloca no caminho do adultério. Se souberes resistir por um mês, pelo menos por um mês, ao teu demônio, eu te prometo que o incubo terá acabado. Tu me prometes? Então ele fica um mês sem sexo. Tá vendo? Jejum. Ó Senhor, Senhor, eu queria, mas é um fogo. Apaga-o tu em mim, tu és poderoso. O sinedrita João cai de joelhos diante de Jesus e está chorando com as mãos apoiadas no chão. Eu o farei sossegar para contigo. Eu cercarei para ti. Porei freios e limites a esse demônio. Mas tu pecaste muito, João, e terás que trabalhar por ti mesmo para o teu ressurgir. Os convertidos por mim vieram a mim com toda a vontade de se tornarem novos, livres. Eles já haviam realizado somente com suas forças o princípio de sua redenção. Assim foi Mateus, Maria de Lázaro e outros ainda. Tu vieste aqui somente para saber se ela era culpada e para que eu te ajudasse a não perder a fonte, na qual se embebera o teu prazer. Eu ponho uma cerca ao redor do poder do teu demônio, não por um, mas por 3 meses. Durante esse tempo medita tu e eleva-te. Toma o propósito de levar uma vida nova de esposo, uma vida de um homem dotado de uma alma, e não a vida de um bruto vivida até agora. E fortalecido pela oração e pela meditação, pela paz que eu te concedo por 3 meses, aprende a lutar e a conquistar de novo o amor e a paz da esposa e da casa. Vai. Uau, gente, que maravilha que Jesus vai fazer por ele. Mas o que é que eu vou dizer a Ana? Talvez eu já encontre pronta para ir embora. Com que palavras, depois de tantos anos de ofensas, para convencê-la de que eu a amo e que eu não quero perdê-la? Nem tu. Eu não posso. Mas é tão simples, ser humilde. Chama-a em particular e confessa-lhe o seu tormento. Diz-lhe que tu vieste a mim, porque queres ser perdoado por Deus, e diz-lhe que te perdoe, porque o perdão de Deus te será dado, somente se ela o invoca para ti, e esteja a primeira a te perdoar. Ó infeliz, quanto bem, quanta paz tu desfizeste com a tua febre, quanto mal cria a indisciplina dos sentidos, a desordem nos afetos, a luxúria. Vamos, levanta-te e vai tranquilo, mas ainda não entendes que ela, porque é boa e te é fiel, está mais dilacerada do que tu, pelo pensamento de deixar-te, e não espera senão uma palavra tua para dizer-te, tu estás perdoado? Vai, vamos! O pôr do sol já terminou, por isso não fazes pecado para voltares para a tua casa, nem por tê-lo feito para vires ao teu Salvador. O teu Salvador te absolve, vá em paz e não peques mais. Oh, mestre, eu não mereço essas palavras, mestre. Eu quereria amar-te de agora em diante. Sim, sim. Vai, não fiques tardando e lembra-te desta hora, na hora em que eu serei o inocente caluniado. O que queres dizer? Nada. Vai, adeus. E Jesus se retira, deixando os 2 sinedritas comovidos e cheios de fervor ao julgarem-no verdadeiramente santo e sábio como só Deus pode ser. E assim termina a maravilhosa visão e ensinamento de Cristo sobre a luxúria. Tá vendo, gente? O que o demônio é capaz de fazer na mente de um homem que ama a mulher com loucura e luxúria? Vamos acordar para a vida, gente.